I've talked to you on a number of occasions about the economic problems and opportunities our nation faces. Bem-vindo ao Atmódio Brasil. E hoje contamos nossas escolhas de grandes eventos e tendências dos anos 80 que deixaram marcas na história. But as expected as the death may have been, it nevertheless had a stunning impact around the world. Número 10. A descoberta da impressão digital do DNA. I was aware at that time that Dr. Alec Jeffreys had been working at Leicester University in respect of DNA tests. Em 1984, o geneticista britânico Sir Alec Jeffreys fez uma descoberta que mudou tudo. Ele percebeu que era possível identificar padrões únicos em uma sequência de DNA, criando uma espécie de impressão digital genética para cada pessoa. Esse avanço revolucionou tanto a medicina quanto as investigações criminais. A partir daí, a polícia passou a identificar suspeitos com muito mais precisão e também a inocentar pessoas presas injustamente. Hoje, até bancos de dados de sites são usados para encontrar parentes de possíveis suspeitos. For years, Patrick Mark Perkins eluded police until pioneering forensic work finally tracked him down. Na medicina, a impressão digital de DNA levou a grandes avanços na pesquisa genética. Hoje, entendemos muito mais sobre doenças hereditárias e os médicos já começam a personalizar tratamentos com base no perfil genético de cada paciente. Algumas doenças, inclusive, podem ser combatidas diretamente no nível genético. But it's actually a genetic cure to accomplish something nobody else has ever done. I mean, that's amazing, right? Número 9. Desastres ambientais causados pelo homem. The scenes are simply hellish. So much suffering from India's invisible killer. At one point, an official said one death was being recorded every minute from the poison gas leak in the city of Bhopal. A globalização e a ampla desregulamentação provocaram um aumento tanto no número quanto na gravidade dos desastres ambientais causados pelo ser humano. Em 1984, por exemplo, a Union Carbide Indian Limited foi responsável pelo pior desastre industrial da história. Um vazamento de gás tóxico, isocianato de metila, na sua fábrica de pesticidas em Bhopal, na Índia, expôs centenas de milhares de pessoas. O resultado foram milhares de mortes e inúmeros casos de problemas respiratórios, neurológicos e reprodutivos. Problemas de saúde semelhantes ocorreram graças ao desastre nuclear de Chernobyl 2 anos depois. Quantidades enormes de material radioativo foram liberadas na Ucrânia, devastando o meio ambiente local. Em 1989, o vazamento de óleo do navio Exxon Valdez, na costa do Alasca, despejou milhões de galões de petróleo no oceano, destruindo a vida marinha e os ecossistemas da região. The tanker Exxon Valdez, gouged by a reef, more than 8.5 million gallons, poured into Prince William Sound, a prime fishing and recreation area. Número 8. Reaganomics e o crescimento da desigualdade de riqueza. In the late 1970s, we were economically struggling as a nation, but relatively equal as a people. That changed in the 1980s. O presidente Ronald Reagan mudou o cenário da política americana com a sua vitória em 1980. Ele implementou o seu plano econômico, apelidado de Reaganomics, instituindo um regime de cortes de impostos, desregulamentação e redução de gastos do governo. Essas políticas estimularam um aumento na riqueza, especialmente entre as corporações e os já ricos, levando a um mercado de ações em expansão e crescimento econômico. No entanto, elas também contribuíram para o aumento de desigualdade de renda. And most likely only a small handful of rich individuals at the top become even richer. Os benefícios do crescimento estavam concentrados no topo, enquanto os salários dos trabalhadores de renda média e baixa estagnaram. Do outro lado do Atlântico, a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher implementou políticas semelhantes. Ela privatizou indústrias e cortou impostos. Lá também os ricos prosperaram e a desigualdade aumentou. Juntos, as filosofias econômicas de Reagan e Thatcher remodelaram o capitalismo global. As suas políticas neoliberais influenciaram a economia mundial por décadas. She introduced free market policies that helped the country throw off its post-war malaise and shook up the banking world with a flurry of deregulation. Número 7. A Primeira Guerra Libanesa e a Primeira Intifada. In 1987, following an incident with the Israeli Defense Forces that left 4 Palestinian refugees dead, Palestinian militia led a violent uprising known as the First Intifada. A Guerra Civil Libanesa começou em 1975, criando um vácuo de poder que atraiu potências regionais. Após a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, estabelecer uma base forte no país já fragilizado, Israel invadiu o Líbano em 1982. Essa invasão desestabilizou ainda mais a região e acabou abrindo espaço
espaço para o surgimento do Hezbollah como uma força militar real no país. O grupo chamou a atenção do mundo no ano seguinte, ao realizar atentados contra um quartel da Marinha dos Estados Unidos e contra paraquedistas franceses. Further peace talks in 2000 proved unsuccessful, when agreements could not be reached on issues like the status of Jerusalem, the rights of refugees, and increased Jewish settlements in Palestinian lands. Isso voltou a aumentar as tensões na região e preparou o terreno para décadas de novos conflitos. Enquanto isso, a primeira intifada nos territórios palestinos começou em 1987, após 20 anos de ocupação. As consequências desses eventos ainda são sentidas hoje, com a guerra em Gaza se intensificando. But many people associate Israel with its ongoing conflict with Palestine, a violent dispute over land, political control, and resources. Número 6. A epidemia da AIDS. You've tested positive for HIV, which is the virus that causes AIDS. No início dos anos 80, começaram a circular rumores sobre uma doença que estava atingindo a comunidade gay. Logo, esses rumores se tornaram impossíveis de ignorar e o mundo teve que encarar a devastadora epidemia de HIV/AIDS. Havia medo e preconceito em torno da doença, que afetava principalmente comunidades já marginalizadas, e os governos tiveram dificuldade para reagir à crise. The facts may also help this man, Daryl Yates Rist. He's a journalist. He's gay. And he's thankful the world's finally taking notice of a disease that has killed so many. A região da África subsaariana foi uma das mais afetadas, com milhões de mortes causadas pelo vírus. As consequências sociais e econômicas se estenderam pelos anos 90, enquanto a AIDS se tornava uma das pandemias mais mortais da história. Ativistas dos direitos humanos pediram ajuda ao mundo para conter essa crise. Só em 2003 foi criado um programa que passou a oferecer tratamento e ajudou a reduzir o avanço da AIDS, tornando o HIV controlável para milhões de pessoas. He's recently reported extensively on PEPFAR, its impact, and the threat of funding cuts, and what that threat looks like. Número 5. Onda global de assassinatos políticos. On this day 30 years ago, shots rang out in Washington and President Ronald Reagan was wounded by gunfire. A década de 80 foi marcada por uma onda de assassinatos políticos e tentativas de atentado ao redor do mundo. Alguns tinham motivações ideológicas ou disputas por poder, mas nem todos. Em 1981, o presidente Reagan sobreviveu a uma tentativa de assassinato por um homem com problemas mentais que buscava fama. My God. The president was hit. Nesse mesmo ano, o Papa João Paulo II quase foi morto por um atirador turco envolvido em conspirações políticas. Em 1984, a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher escapou por pouco de um atentado à bomba do exército republicano irlandês. Nenhum lado do aspecto político estava salvo. O arcebispo Oscar Romero, em El Salvador, e o presidente egípcio Anwar Sadat foram assassinados por extremistas de direita. Já a primeira-ministra indiana Indira Gandhi foi morta pelos próprios seguranças. Até figuras da cultura pop, como John Lennon, não escaparam, já que o seu assassinato em 1980 abalou o mundo. At the emergency room at the Roosevelt Hospital. He was dead at the time of his arrival. Número 4. Globalização e livre comércio. Other nations face very severe economic difficulties. In fact, both developed and developing countries alike have been in the grip of the longest worldwide recession in post-war history. A combinação de avanços tecnológicos, desregulamentação e políticas econômicas neoliberais dos anos 80 abriu caminho para o crescimento do livre comércio e da globalização. Defendidas por líderes como Reagan e Thatcher, essas políticas reduziram barreiras comerciais e incentivaram mercados mais abertos, facilitando a circulação de bens, serviços e capital entre os países. But our economic system, based on individual freedom, private initiative, and free trade, has produced more human progress than any other in history. As corporações multinacionais ganharam protagonismo ao estabelecer cadeias de produção globais. Essas mudanças reduziram o custo dos produtos, transferiram empregos industriais para países em desenvolvimento e criaram laços duradouros entre nações. A globalização impulsionou o crescimento econômico e a inovação, mas também trouxe a terceirização em larga escala. Em países industrializados, a perda de emprego se tornou comum e, embora os preços tenham caído, a desigualdade e a exploração ambiental se espalharam rapidamente pelo mundo. There are a number of people who have been suffering as the economy is changing and how some local labor markets are facing competition from overseas and things like that. So these kinds of dislocations happened. Número 3. A morte de Leonid Brezhnev. High atop the Kremlin tonight, a Soviet flag at half-staff.
a symbol of mourning for Leonid Ilyich Brezhnev, President of the Soviet Union. Esse evento de 1982 marcou o fim do grupo tradicional de líderes da União Soviética. Os sucessores de Brezhnev, Andropov e Chernenko até tentaram manter tudo como estava, mas não duraram muito. Em 1985, Mikhail Gorbachev assumiu o poder, dando início a uma nova era. Em 1985, Mikhail Gorbachev assumiu o poder, dando início a uma nova era. Gorbachev tentou reformar o sistema soviético estagnado com duas políticas marcantes: a glasnost, a abertura, e a perestroika, a reestruturação. As mudanças diminuíram o controle do Estado, ampliando liberdades políticas, mas também trazendo instabilidade econômica. Quando Gorbachev se encontrou com Reagan na cúpula de Genebra em 1985, ficou claro que a Guerra Fria estava com os dias contados. A queda do Muro de Berlim em 1989 foi o símbolo do fim da influência soviética no leste europeu. Em 1991, a União Soviética chegou oficialmente ao fim. This is the scene tonight at the Berlin Wall. We'll take you there live. Número 2. A política de portas abertas de Deng Xiaoping e a ascensão da China como superpotência. 88% of people were living in absolute poverty. China's economy was just 5% of the United States', and its GDP per capita was the equivalent of Zambia's. Apresentada no fim dos anos 70 e colocada em prática nos anos 80, essa política marcou uma virada na estratégia econômica da China. O país deixou de lado o controle comunista rígido e passou a adotar reformas voltadas para o mercado. Com isso, Deng Xiaoping transformou a China em uma potência econômica global, impulsionada por investimentos estrangeiros, comércio e tecnologia. Fast forward 40 years, and China is unrecognizable. As zonas econômicas especiais atraíram multinacionais e, com isso, os anos 80 deram início a um período de rápida industrialização e crescimento voltado para exportações. Centenas de milhões de pessoas saíram da pobreza, enquanto a China se tornava a fábrica do mundo. O PIB do país continuou a crescer, consolidando a sua posição como peça-chave no comércio e nas finanças globais. As reformas de Deng lançaram as bases para que a China se tornasse uma superpotência geopolítica e, hoje, o principal desafio ao domínio dos Estados Unidos em todo o mundo. 700 million people have been lifted out of poverty, and its share of the global economy has gone from 1.8% in 1978 to 18.2% in 2017. Antes de revelarmos a nossa escolha número 1, aqui estão algumas menções honrosas. A ascensão da indústria dos videogames. De Pong a Pac-Man, de NES a Game Boy, os videogames revolucionaram o entretenimento. A Mario Brothers with Mario from Donkey Kong, his brother Luigi, and lots of crazy creatures. And it's twice the fun when two play at once, because you need all the help you can get. Mario, where are you? Mario Brothers, new from Atari. A fome na Etiópia. Quase 2 bilhões assistiram ao show do Live Aid para combater a crise. He said, "You've got to come on and sing, you know." I said, "I can't, Bob. I haven't got a band together now." He said, "Well, you just sit at the piano and do your own number." How's that for a Geldof person? So that was it, you know. I just had to come. Simple as that. A ascensão de Michael Jackson. Ele se transformou de um vocalista mirim para o maior astro pop do mundo. Tonight, Jackson looked great. So did his brothers. Fans say the glimpse was worth the wait because they love the superstar. We love you! We love you, Michael! O nascimento da MTV, o canal levou a cultura pop direto para salas de estar da geração X ao redor do mundo. MTV. 24 hours a day on cable TV. I want my MTV, MTV, MTV! Yeah, too much is never enough. A guerra às drogas. O crack tomou conta das ruas dos Estados Unidos e a resposta do governo foi declarar guerra. George H.W. Bush has been in office 7 months when he addresses the nation live on TV. This is crack cocaine. It's as innocent looking as candy. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. A popularização dos PCs. It plays bridge, it plays checkers, it balances checkbooks, it can be used for a typewriter, it can be used for word processing applications, it can communicate with other personal computers over the telephone line. Na história da humanidade, poucas revoluções tecnológicas tiveram tanto impacto quanto a popularização dos computadores pessoais.
Modelos como o Apple Macintosh e o IBM PC levaram a tecnologia para além das grandes corporações. A inovação se espalhou rapidamente e a produtividade disparou. But the computer is very much in that position now. It will be the equivalent in terms of its impact on our society of what the internal combustion engine and the automobile were. Com a popularização dos computadores, o software de código aberto também começou a ganhar espaço. A partir de 1983, com o projeto GNU, a ideia de desenvolver programas de forma colaborativa e compartilhar recursos continua forte até hoje. Em 1989, Tim Berners-Lee criou a World Wide Web, mudando completamente a forma como o mundo acessava e compartilhava informações. Esses avanços democratizaram a tecnologia e deram início à revolução digital, preparando o terreno para a era da internet. Desde então, os computadores pessoais impulsionaram o progresso em áreas como agricultura, medicina, entretenimento e comércio. The search engine has gotten so popular, it's given rise to something called Googling. That's where you type in the name of a friend to see how many times he or she shows up on the internet. E aí, os anos 80 têm um lugar especial no seu coração? Me conta aqui nos comentários. And, who knows, it may be the world's biggest backyard fence to talk over before long. Confira também esse outro clipe recente do Atmódio Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.